Tranquilo? Tá perfeito. Ok. Muito bem. Eu sinto honrado, pastor Anderson, pastor Adilson, e eu sei que o Adriano deve estar aí em um desses quadradinhos também. Eu estou falando meio mineiro agora. Que bacana estar aqui com vocês. E eu já estava preocupado, porque digo, será que eu agradei aqueles obreiros da última vez? Então, eu estou muito feliz por estar com vocês, não é? E eu voltei para a minha tela grande aqui, eu não sei se estão me vendo, eu estou meio perdido hoje. Anderson, você está me vendo e ouvindo? Tá perfeito, pastor. Estamos ouvindo em alto e bom som e a imagem está boa também. Muito bem, então. Então, vocês não sabem a agonia que eu passei essa semana em saber, quando o Adriano me convidou para falar para vocês, a agonia que eu fiquei, porque ministrar para qualquer igreja não é muito difícil, não. Basta só ir no Google, buscar uma mensagem lá e pronto, serviço entregue. Mas quando se trata de falar para a igreja do pastor Adilson, aí o negócio pega, viu? Porque pastor Adilson e os seus obreiros são homens que estudam a Bíblia. E a gente não pode falar qualquer coisa. Então, porque é assim desconcertante você estar pregando e aí alguém dizer lá do outro lado: ei, essa mensagem eu ouvi semana passada no YouTube, não é? Então, são pessoas que bebem de fontes do YouTube. Então, quando se trata em pregar para a igreja do pastor Adilson, você tem que ir para o jejum e para a oração para Deus dar a palavra, não é? Então, queridos, e eu confesso que eu não estou à vontade com a palavra que Deus me deu, porque é uma mensagem que eu nunca preguei, mas foi o que Deus me deu. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, para ser boca de Deus para a vida de você. Eu estou aqui com duas câmeras e eu não sei para qual eu estou olhando agora, mas, enfim, eu só quero que você ouça a mensagem, não importa se eu estou focado, se eu estou bem centralizado na câmera, para a gente não perder tempo, não é? Mas eu já queria saudar o pastor Adilson, aí de Geneve, não é? Ao meu amigo, que eu aprendi a gostar dele, o Anderson. Tive um pouquinho contato com ele da vez que eu estive aí, mas é uma pessoa que marca a vida da gente. Tem pessoas que são proféticas, viu, Anderson? Se você é uma dessas pessoas proféticas, de gentil presença, é filho de quem? De Adilson, não é? Então, só tinha que dar gente boa. Então, saudando já o Anderson, lá, pastor da igreja de Lucerne, o André, lá de Tu, o Ismael de Mantova, Itália, e essa pleura de homens de Deus que está aí do outro lado, que com certeza pastor Adilson e Deus souberam escolher pessoas muito, muito capacitadas. Mas eu queria trazer já logo a mensagem. Quando você compra um aparelho eletrônico, normalmente ele vem acompanhado com um manual de instruções para aquela pessoa que comprou aquele aparelho, ele possa usufruir de todo o potencial que aquele aparelho oferece. Mas em tratando-se de você como pessoa, será que você conhece? Será que você se conhece? Será que você se conhece ao ponto de extrair de você todas as funcionalidades daquilo que Deus te fez, com toda a sua capacidade? Você sabe como é que cada parte do seu ser ele se relaciona um com o outro para que o seu ser total possa oferecer aquilo que Deus está esperando de você? Então, Deus criou, escute, amado, Deus criou você para dar certo.
Deus te fez para dar certo na vida. Você não pode dar errado, porque você é um projeto de Deus. Amém, queridos? E como estrela, você tem que brilhar. Você tem que brilhar de verdade. Então, Deus nos fez para nós funcionarmos 100%. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar sobre a maturidade da alma, porque muitas vezes nós somos maduros em idade, temos 50, 60 anos, 70 anos, mas se a gente pegar um binóculo e tiver a capacidade de olhar dentro daquela pessoa, vai ver que aquela pessoa é uma criança no seu modo de agir, no seu modo de pensar. O apóstolo Paulo, ele conheceu muito bem isso, quando ele disse, rapaz, eu pensei que eu já pudesse dar um leite, dar uma comida melhor, mais substanciosa para vocês, mas eu entendo que eu tenho que dar para vocês ainda leite. Pessoas que precisam viver à base do leite, não podem comer uma comida substanciosa. Então, queridos, o apóstolo João, lá na sua terceira epístola, na sua terceira carta, ele se preocupou com a alma dos seus membros, ao ponto de ele escrever assim, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Era uma preocupação do apóstolo, em que todos os crentes da sua igreja tivessem a alma sarada. Eu acho que também desejo do pastor Adilson, não é? Olhar para os seus obreiros, olhar para as suas ovelhas, ver todos bem, todos centrados, todo mundo num só pensamento, num só coração. Isso, para um pastor, é muito gratificante, porque é muito triste quando você, como pastor, olha para a sua membresia, vê um puxando para um lado, outro para o outro, outro para o outro. Não tem assim um consenso. Então, isso é sintoma de alguém que não está bem na sua alma. Mas, em nome de Jesus, esta tarde, esta noite aí, já não é? O Espírito Santo, ele quer nos alinhar, ele quer nos parelhar, ele quer fazer o seu misajur na nossa vida, não é? Então, era essa preocupação do apóstolo João em saber se os crentes estavam bem financeiramente, se estavam bem na saúde, mas a preocupação dele não era um desses tópicos, era a alma desses crentes. Então, amados, o ser humano, quando ele nasce, ele é como uma terra que nunca foi explorada. A criança é o exemplo da inocência. Quando ela ganha um presente, você pode prestar atenção no que eu estou dizendo. Quando uma criança ganha um presente, a pessoa que a presenteou sabe logo de antemão se aquele presente foi aceito ou não, porque criança não sabe mentir. Você dá um presente para a criança e, se ela gostou, ela externaliza logo. Agora, se ela não gostou, ela fica logo emburradinha. Não tem como mentir para a criança. Então, o Senhor Jesus, certa vez, disse que se nós não nascêssemos e nós não nos tornássemos igual uma criança, não poderíamos herdar o reino de Deus. E ele sabia por que estava falando isso. O ser humano é um ser tricotômico. Eu entendo que essa mensagem é até difícil para mim, gente, estar ministrando ela. Mas eu creio que Deus quer falar conosco nessa direção. Deus quer que a nossa alma esteja sarada, porque crente da alma doente não recebe o que Deus tem para ele. Então, o corpo, a alma e o espírito, elas estão aonde? Numa visão da psicologia. Na visão da Bíblia, na visão psicológica, a psicologia te analisa corpo, alma e espírito. Mas já Deus, quando te vê, ele te vê ao contrário, ele te vê espírito, alma e corpo. Então, cada uma dessas três partes, ela desenvolve suas particularidades dentro desse complexo sistema. É por isso que eu disse que nós temos que nos conhecer para nós desenvolvermos o nosso potencial. Como o meu espírito se relaciona com a minha alma, como a minha alma se relaciona com
com o meu espírito, e como os dois, eles monitorizam o corpo. Tá? Então, segundo a perspectiva da psicologia, o homem está assim definido. O que a psicologia diz? O homem é um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo. Né? Mateus, no capítulo 6, do versículo 22 ao 23, ele segue essa mesma linha. O Senhor Jesus segue a mesma linha. Ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O verso 23. Aí ele faz uma ressalva: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão estas trevas? Então, o Senhor Jesus sabia do que estava falando, porque, segundo a visão bíblica, o homem explora, assim, o Anderson que eu estou vendo, não é esse que está aí na tela. Dentro desse invólucro, dentro dessa embalagem, está o verdadeiro Anderson. Nosso corpo é apenas um invólucro, aonde está o verdadeiro homem. O apóstolo Paulo chama de homem interior. Esse Adilson que eu estou vendo com uma estipe de alemão, não é? Russo. Pensa num homem bonito, viu? Pensa, mas a alma dele ainda é mais bonita ainda. Olha, então, segundo a Bíblia, o verdadeiro homem, o homem interior, ele explora o mundo exterior através de quê? Da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Eu pedi a Jesus, me dá uma mensagem que aquele povo possa, pelo menos, refletir no que vai ser falado, porque ouvir uma mensagem que você sabe onde começa e termina, porque tem pessoas que vai pregar que a gente já sabe onde ele vai terminar aquela mensagem, né? Porque aquela mensagem velha amarelada, né? Lá dos mil, não sei quantos. Então, eu espero que essa mensagem ela traga algum sentido, tá, querido? A alma do indivíduo, portanto, se corresponde através dos sentidos latentes. A minha alma se corresponde através dos meus sentidos, que estão armazenados, como por assim dizer, no HD da nossa alma, onde são armazenadas todas as informações que perdurarão por toda a sua existência enquanto você estiver aqui na Terra. Então, como parte da tricotomia, o ser humano também sofre de suas patologias. Não é só o corpo que adoece, a alma também adoece. Só o espírito que não adoece porque ele foi recriado por Deus. Mas tanto o corpo como a alma, elas adoecem. E quando a gente fala de doenças do corpo, a gente fala de doenças. Mas quando é na alma, a gente chama de enfermidade. Porque a doença atinge o corpo e a enfermidade atinge a alma. Tá, queridos? Então, eu tenho atendido pessoas diariamente. Agora, antes de eu vir para cá, eu atendi um bocado de pessoas que, na verdade, eles já nem sabem mais quem são. Eles perderam todo o senso de direção, porque são portadores de síndromes da alma, síndromes da psicossomatia, cujos sintomas são sentidos no corpo, mas não é o corpo, é a alma. E o pior é que as pessoas que estão desse jeito, elas vão no médico, vão no especialista, fazem ultrassom, fazem tomografia computadorizada, fazem tudo, mas as máquinas, aleluia, as máquinas, elas não conseguem detectar las turinihai. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela vai na junta, na medula, ela divide, ela disseca, ela traz o verdadeiro homem interior e coloca diante de Deus. E aí Deus vai e arruma cada uma daquelas patologias da alma. Isso é que é bacana, ter entendimento da palavra, porque a palavra de Deus diz que ela é viva,
ela é eficaz, ela penetra. Aonde os raios ultravioletas do raio-x não penetra, a palavra de Deus penetra. Aonde o psicólogo não consegue alcançar, a palavra de Deus vai e alcança. Oh, glória a Deus! Me perdoe, irmão, eu sou meio pentecostal, viu? Ei, Deus quer tirar pessoas hoje do remédio. Deus quer tirar pessoas das drágeas, dos remédios de tarja preta. Porque a palavra de Deus hoje está entrando para curar. Aleluia! Glória a Deus! A pessoa com a alma doente, ela é uma pessoa emotivamente fraca, espiritualmente fraca. Só a palavra de Deus ministrada diariamente, de forma racional e responsável, pode levar e pode revelar, e pode trazer, pode mostrar aonde está a patologia da alma. Olha o que diz Hebreus 4:12, o versículo que acabamos de citar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que qualquer espada que tenha 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nunca alguém que procurou refúgio na palavra de Deus é desenganado. Nunca, nunca, nunca. O psicólogo não pode, o psicoterapeuta... Eu tenho formação de psicoterapeuta, psicanalista. Eu tenho atendido pessoas que, como homem, eu não consigo, mas com a palavra de Deus, a gente vai lá. A gente consegue dar jeito na vida das pessoas, porque a palavra de Deus é isso. E o Senhor Jesus enfrentou plateias assim. Por isso ele lançou um convite que está em Mateus capítulo 11 e versículo 28. Olha o convite que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O maior psicólogo do mundo está convidando as pessoas a viver a sua vida plena, sem depender de remédio, sem depender de análises, de uma terapia comportamental. Sabe, queridos? E eu estou falando não para pessoas que não são crentes, eu estou falando o retrato de pessoas que hoje dizem que têm Jesus e vivem uma vida depressiva, porque a palavra de Deus já não os alcança, tem fechado a porta para novidade de vida. Há crentes que estão querendo morrer, porque não aguentam mais as suas vidas. Mas hoje Jesus está dizendo: vinde a mim, todos, todos, todos. Glória a Deus. Eu tenho atendido obreiros, irmãos. Eu tenho atendido obreiros que eles não sabem mais nem quem são. Porque o acúmulo, por exemplo, o pastor Adilson, ele atende algumas pessoas, mas ele não pode permitir que o problema das pessoas venha para ele. É como o médico plantonista, ele não pode se estressar nas emergências, ele tem que atender as pessoas de forma técnica, né? De tal forma que a gente não absorva o problema das pessoas. Já pensou o pastor Adilson com vários membros na sua igreja, muitos membros, o Anderson, os pastores, eles têm que atender as pessoas de uma maneira que eles não sejam afetados por aqueles problemas também. Não é? Então, e Jesus, ele faz esse convite: vinde, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus promete alívio para a nossa dor. Amados, a alma é o depósito, de todas as emoções. Há uma palestra que eu falo sobre os monstros da alma, porque os monstros, eles não nascem monstros. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, vai entrando e vai ficando, vai entrando e vai ficando. É um ressentimento, é uma tristeza, é um dissabor. Aí aquilo vai se alimentando das toxinas da alma. Aí quando a pessoa surta,
ela explode, é o monstro que criou vida dentro da pessoa. E aí você pergunta, mas, meu Deus, eu não sei como aquela pessoa foi capaz de fazer aquilo. Era uma pessoa tão fleumática, era uma pessoa tão pacata. Não, queridos. Foi o acúmulo dos anos, dos bichinhos que foram entrando e se transformou num monstro. Porque a alma é o depósito de todas as emoções boas ou ruins. E ao longo da nossa vida, da nossa jornada, nós vamos agregando coisas que não são necessárias na nossa caminhada e que tornam nossos passos tardos e lentos. Pessoas que perpetuam lembranças ruins, lembranças dolorosas. É a última coisa que pensam quando vão dormir e a primeira coisa que pensam quando acordam. Elas lançam a âncora para trás. E Jesus está dizendo, hoje, eu quero livrar você. Eu quero te livrar desses sentimentos. Porque alimentar coisa ruim é como botar o defunto na sala e ficar chorando os anos que se passam por o mesmo morto. Ah, meu Pai. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim, mas ponde tudo à prova e retende o que é bom. Isso quer dizer que nós devemos deixar aquilo que é ruim que se vá. Nós temos que armazenar só o que é bom, aquilo que faz bem. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo que é bom, tudo que faz bem, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, quais são as funções do espírito, da alma e do corpo? Vamos ver se dá tempo de falar sobre a funcionalidade do espírito, da alma e do corpo para a gente começar a se conhecer. Você compra um aparelho de televisão, vem um manual lá dizendo, liga o botão tal, que você vai fazer não sei o que lá. Mas muitas vezes a gente não nos conhecemos a nós mesmos. Então, pela palavra de Deus e pela experiência, nós podemos ver que o homem possui 3 partes, o que cada uma delas possui a sua função específica. O corpo é a parte material onde estão os nossos sentidos físicos. A função básica é manter contato com o mundo material através dos sentidos, que nós já falamos. Ouvido, audição, paladar. Já a alma, por sua vez, é a parte que nos permite contatar a nós mesmos diariamente. É a parte que nos permite ter a autoconsciência. Você sabe se você está fazendo certo ou errado, se você não fez bem. Então, é na nossa alma que está essa autoconsciência de nós mesmos. Tá? Então, a alma é o eu e, portanto, o centro da personalidade. O espírito é aquela parte que nos permite ter comunhão com Deus. Porque quando Jesus vem e entra em nós e faz morada, ele vai morar onde? No nosso espírito. É lá que ele estabeleceu a sua morada. Então, se o Espírito de Deus não está numa pessoa, quem comanda é a alma. Há pessoas que vivem no nível da alma, são emotivas demais, são sentimental demais, são frágeis demais, porque estão vivendo no nível da alma. Mas quando Jesus vem, ele vem para o nosso espírito. E aí, tipo assim, dois pitbull da mesma raça, brigando entre si, qual deles vai vencer? São 2 pitbulls, são 2 cachorros ferozes, da mesma raça, eles resolveram brigar entre si. Qual é o que vai vencer? O que tiver bem mais alimentado. Então, a alma se alimenta de certo tipo de comida. E o espírito se alimenta também de certo tipo de alimento. Então, é por isso que nós devemos alimentar o espírito, porque nessa guerra é o espírito que tem que vencer.
quando eu alimento a alma com as coisas daqui, o espírito fica muito fraco, eu me torno uma pessoa muito fragilizada. Então, o espírito é aquela parte do nosso corpo que tem conexão com Deus, é o elemento que nos dá consciência de Deus. A Bíblia diz que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, porque o nosso espírito estava morto. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem me livrará desse corpo de morte? Miserável homem que sou. Mas quando Deus vem, entra em nós, aí ele vai para o nosso espírito, para nos conectar, aleluia, com as ralas, Deus quer falar com você. Deus quer revelar para você. O seu espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. A alma, por sua vez, é o centro da personalidade. Mas o espírito é a parte mais importante. É o centro do nosso ser. É pelo espírito que conseguimos adorar a Deus e recebemos revelação. Deus habita no nosso espírito. E o apóstolo Paulo diz que ele nos deu uma paz que excede a todo entendimento. Alguém já olhou para você e disse, meu Deus, como é que essa pessoa está viva, debaixo de muita luta? Eu não aguentaria nem a metade, essa pessoa está aí, parece que nada está acontecendo. Sabe por quê? A paz no teu espírito. Veio lá. A unção no teu espírito. Deus te faz ver a vitória. Os discípulos, certa vez, Jesus disse, orem para que o Pai mande trabalhadores para a seara. Aí os discípulos disseram, mestre, mas ainda falta 4 meses para a ceifa. Aí Jesus disse assim, mas os meus olhos já estão vendo esta seara branca para a colheita. Então Deus quer te dar uma visão de um homem espiritual que vê a vitória mesmo estando debaixo de muita luta, crente. Aleluia. Observe uma criança que acabou de nascer, ok? Você vai visitar um parente, que a mãe teve um bebê, né? Ela é perfeita. Ela nasceu com os 2 pés perfeitos, ela nasceu com o braço perfeito, ela nasceu tudo perfeito, mas ela precisa, apesar de ela ter 2 pés bons, mas ela vai se aperfeiçoar. Por isso que ela vai aprender a andar. E a Bíblia nos exorta a nós começarmos a andar no Espírito. Entendeu? Então, apesar de nós sermos pessoas perfeitas, mas nós precisamos andar no aperfeiçoamento do nosso espírito. E aí a alma perde. Nas guerras espirituais, a alma sempre vai perder, porque o teu espírito está em crescimento com Deus. E você está aperfeiçoando o seu homem interior. Qual é a função da alma? Nós falamos da função do espírito, agora vamos ver para a função da alma. Então, queridos, a palavra de Deus ela nos mostra clara e inequivocamente que a alma é composta de 3 partes. Então, a alma, ela se divide em... O espírito é só um. A alma se divide em 3 partes. Mente, vontade e emoção. Isso é que faz o ser vivente. Ele ter mente, ele ter vontade e ele ter emoção. Então, a alma é a sede de nossa personalidade. É o nosso eu, e por esse motivo... que muitos textos, a palavra de Deus chama o homem de alma. Você só precisa levantar a mão para uma pergunta que eu vou fazer. Os irmãos estão compreendendo o raciocínio da palavra? Sim? Então, podemos prosseguir? Ok. Então, as principais características do homem estão na sua alma.
tais como ideais, pensamentos, amor. Então, o que constitui a personalidade do homem é as três faculdades. É a sua mente, o seu querer e a sua emoção. A função da vontade. Olha o que diz primeiro Crônicas 22, 19. Dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Você tem que ter vontade, disposição. Esforçai-vos por entrar pela porta. É uma questão de você decidir. Está na sua alma essa prerrogativa. Dispõe agora. Moisés subiu no monte Gerizim, no monte Ebal, e disse, diante de vocês eu coloco agora a bênção e a maldição. Procurem a bênção. Busque a bênção. Então, o homem não pode ficar acomodado diante das oportunidades que Deus coloca diante dele. Então, buscar é uma função da vontade. Nós vemos que a vontade está na alma. Está lá em Jó 6, 7. Depois, se alguém desejar, o Adriano, o pastor Adilson, o Anderson, eu posso mandar para vocês o PDF dessa mensagem, tá bom? Que eu sei que assim, rapidinho a gente pode esquecer de alguma coisa, mas fica à vontade. Em Jó 6,7 diz assim, aquele que a minha alma recusava em tocar. Recusar é uma função da vontade, pelo que a minha alma escolheria antes de ser estrangulada. Escolher também é uma função da vontade. Vemos, então, por esses trechos, que a vontade é uma função da alma. Eu documentei a minha teoria dentro da palavra de Deus. Tá? Eu documentei, porque é fácil você chegar e falar aquilo que lhe dá vontade, né? Você tem que mostrar por A mais B que na Bíblia está escrito lá isso aí. E eu sou um teólogo, eu não falo baboseira. Eu não sou papagaio de pirata que só repete o que todo mundo diz. Agora, qual é a função da mente? Provérbios 2:10 diz assim, a alma necessita de conhecimento. O conhecimento é uma função da mente. Logo, a mente é uma função da alma. Eita, agora bagunçou, né? Então, as suas obras, diz o Salmo 139, versículo 14, as suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Saber é uma função da mente, portanto, também da alma. Lamentações 3:20 diz que a alma pode se lembrar e sabemos que a lembrança é função da mente. Por isso, podemos afirmar que a mente é uma função da nossa alma. Está tudo ligado. Deus nos fez essa engrenagem maravilhosa. Vontade, mente, né? E querer. A mente é uma função mais importante da alma. Se a nossa mente for obscurecida, nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aonde eu posso encontrar isso, pastor Vitor? A Bíblia diz que 2 discípulos iam para Emaús. E a Bíblia diz que a alma deles estava como embotada. Eles não tinham vontade, eles estavam voltando. Não entrava nada, eles estavam mesmo fechados para a verdade, eles não sentiam nada. A nossa mente pode ser renovada para poder experimentar e entender a vontade de Deus que é revelada em nosso espírito. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, hoje essa palavra é nova, mas ela já existia, chamada metanoia. O que é uma metanoia? É quando a pessoa se renova pelo entendimento. É uma pessoa que ela tem uma idade biológica, mas a idade da alma dela é uma pessoa jovem. Ela não se entregou aos pontos. Ela não se entregou. Então, o apóstolo Paulo diz assim, meus amados, eu lhes peço, é como se ele dissesse, pelo amor de Deus, se renovem, não se entregue às lutas da vida, renovai-vos
pelo vosso entendimento. Mas não é qualquer entendimento, não, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós devemos nos renovar pela palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz. A função da emoção, para nós terminarmos. As emoções são uma parte muito importante da experiência humana. As emoções dão cor à nossa vida. Como é bom você abrir um presente, comprar um carro, pegar aquela chave assim, nova. Você olhar para aquele papel e se lhe seu permis de trabalho. Ah, como os imigrantes adorariam ter o seu permis de trabalho. Né? Que coisa linda! E muitos dos que estão aí me vendo terão permis de trabalho. Deus vai dar essa oportunidade para vocês. Aleluia! Eu sou profeta para você nessa tarde. Ah, você já viu? Tem muito crente cara de boi. Você vai visitar o boi no curral no Dia dos Pais. Qual é a cara dele? É Natal, você vai lá dar o Noel para eles. Bom Noel. Está lá ele com a mesma cara. Ele não se alegra com nada. Ele não sente nenhuma emoção, porque a alma está doente. Tem crente que não sente alegria. Olha, queridos, eu sei que pode ser chocante o que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Nem o diabo suporta crente depressivo. Nem o diabo gosta de crente deprimido. Querido, a alegria do Senhor é a tua força. Lava, Shuri, me canta, Lahaia. Oh, glória! Aleluia! Então, querido, eu sei que há muitas coisas que nós poderíamos falar nessa tarde, mas eu quero terminar com esse último ingrediente desta composição, dessa engrenagem chamada ser humano. A transformação da alma. Quando Jesus vem para o nosso coração, para a nossa alma, ele muda algumas coisas em nós. Ele muda o nosso caráter, mas a nossa personalidade não. Então, aquele crente que é neurastênico, nervoso, ele vai continuar nervoso. Ele quer mudar o seu caráter. Agora, é impossível alguém que tenha o caráter mudado que seja neurastênico e nervoso. E tem paz dentro da alma dele, porque a alma dele agora foi transformada. Aleluia. Uma das verdades mais importantes da vida cristã é de o fato de que Deus agora habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Isso não é legal? Isso é muito bom. Como já dissemos agora, Cristo em nós. A esperança. Cristo agora habita. Gente, isso é forte demais. A gente recita esse versículo aí, mas já tem gente que nem sente mais nenhuma emoção quando lê. Olha, vamos pensar, Jesus habita dentro de mim, olha que coisa boa. Se falharmos em entrar em contato constante com o Espírito Santo, que habita dentro de nós, a nossa vida, consequentemente, o nosso caráter serão seriamente prejudicados. Tem crentes que são trevas, porque eles não estão mais se conectando com o Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz, olha, se
Se os teus olhos tiverem trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque eu exploro o mundo exterior através dos meus sentidos. Porque todo o meu ser agora deve ser transformado por Deus. Bom, eu não vou entrar por esse detalhe, senão a gente vai entrar por outro caminho, não é a proposta agora. Então, é muito realmente importante sermos capazes de distinguir. Olha, agora eu quero que você preste atenção muito nisso aqui. É importante, porque dentro de nós há um ringue, há uma luta interna. Qual é que vai vencer? A parte que estiver mais alimentada. Então, o crente, ele deve discernir, ele deve distinguir, por isso que o dom mais precioso hoje, o apóstolo Paulo diz que o dom, na época que ele escreveu, e não deixa de ser, mas dentro daquilo que eu estou configurando aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. O dom mais precioso para a igreja hoje não é o de profecia, não é o de cura, não é isso, aquilo. É o dom de discernimento do Espírito. Você precisa ter essa ferramenta dentro de você. Então, se a sua alma está sarada, o Espírito Santo ele vai te dar o discernimento do que se passa ao seu redor. Você tem que ter o discernimento daquilo que vem do Espírito de Deus. Deus, quando fala em nós, ele fala no nosso espírito. Sabe por quê, queridos? Tem muitas pessoas confundindo seus sentimentos carnais com o Espírito que Deus me disse. Ah, Deus me falou. Não, Deus não falou nada, foi um sentimento humano, meu irmão. E tem pessoas dizendo que foi Deus que lhe falou. Não foi. Nós precisamos ter muita atenção com essas pessoas. Fazer muita atenção com essas pessoas que diz que foi Deus que lhe falou, foi Deus que lhe mandou. Entendeu? Eu acho que por aí, na minha época em que eu vivia aí, eu topei muito com aventureiros, que pegam uma malazinha, pegam uma Bíblia, pegam o avião e vai para Genebra dizendo que foi Deus que mandou. E não foi não, meu filho, não foi não. Deus não é suicida, Deus não é kamikaze. Agora, quando Deus fala, meu preto, sai de baixo. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus fala pela sua liderança. Deus fala pelo seu pastor. É o meio confiável, porque ele é o anjo da igreja. Quando você examina as cartas que Deus mandou lá para a igreja da Ásia, ele não manda para a turma toda, não. Ele manda ao anjo da igreja que está na cidade fulana de tal. Não tem como você ouvir Deus se você não ouvir o seu líder. Não tem como você servir a Deus se você não servir ao seu líder. Crente nervoso, crente rebelde, meu Deus, sai de baixo. Então, se nós não soubermos a diferença entre alma e espírito, como então podemos discernir a voz e a vontade de Deus para nós, gente? Eu tenho mais 10 minutos, Anderson? Ou eu posso encerrar já? Pastor, nessa paz e nessa bênção, nessa palavra poderosa, aí meia-noite é cedo. Eu só não vou dizer que é bondade de Deus, porque é mensagem de Deus mesmo, viu? Mas você coopera muito para essa palavra sair, viu? Amém, pastor. Então mas mesmo assim não vamos abusar, vamos ser bastante responsáveis com o tempo. Então, como eu falei, se nós não tivermos a responsabilidade de discernirmos de onde procede aquela voz, porque Abraão,
ele tinha muitas coisas que concorriam com seu ouvido. As reclamações de Sara, as malcriação de Ló, os balidos das ovelhas, os barulhos das caravanas dos beduínos que passavam. Mas quando Deus falou, aleluia, e disse a Abraão, ele disse, fala, Senhor. Coloque a mão nos seus ouvidos e diga, Jesus, abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa te entender e te ouvir, mesmo a tantos barulhos, a tantas vozes que têm concorrido com a minha atenção. Muitas distrações têm vindo, Senhor, para roubar a minha atenção. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos. Amém. A Bíblia fala de um pessoal que estava pescando. Jesus chegou na praia e perguntou, amigos, tendes alguma coisa aí para comer? Ninguém reconheceu a voz de Jesus, somente um. Sabe por quê? Esse um colocava a sua cabeça no peito de Jesus e sabia o timbre da voz do mestre. Ele disse, é o mestre. Aleluia. Querido, crente que não ouve Deus é enganado pela serpente. Crente que não tem habilidade de ouvir a voz de Deus, ouve a voz do estranho. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de maneira nenhuma seguem o estranho. Eu creio que muitas pessoas têm chegado aí para abrir igrejas em Genebra e têm assediado alguns, mas você conhece a voz da ovelha do seu pastor Adilson, você conhece a voz do seu pastor Anderson, você conhece a voz da sua liderança, meu querido, fica no lugar aonde Deus te colocou. Não ouve a voz do estranho, porque o estranho é mercenário, ele não paga preço por você. Quando o lobo vem para te devorar, ele é o primeiro a correr, mas o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a palavra de Deus nos mostra que aqueles que andam segundo os padrões da alma são chamados de carnais. O apóstolo Paulo, é giro, como diz os portugueses, isso é giro. O apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto, tinha profetas, tinha pessoas que tinha visão, todos os 9 dons estavam lá. Mas sabe o que o apóstolo Paulo disse naquela igreja? Vocês ainda são carnais. Ai, ai. Só pelo Espírito a gente pode entender essa palavra. Porque tem muita gente aí cheia de dom, meu filho, comprando e não pagando, emprestando e não devolvendo, dando trambique, enrolando, mas estão cheios dos dons. As pessoas possivelmente nem tenham nascido de novo ainda. E, nesse sentido, os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função da alma que lhes é mais peculiar. Por exemplo, pessoas que são emotivas tendem a usar as emoções como critério de vida espiritual. Como assim, pastor Vitor? Se sentem calafrios, se tremem todo dentro de um culto, dizem que Deus esteve no culto. São guiados por emoções. Eu não sou contra ninguém sentir isso, mas não é isso que vai determinar se eu sou espiritual ou não. Pessoas que não pode ninguém tocar na cabeça delas, ela se desmancha, ela cai no chão. Eu também gosto disso, mas isso não me domina. Eu não sou guiado por isso. Se sentem calafrios e fortes emoções, conseguem fazer a obra de Deus, mas se essas emoções se vão, também seu ânimo se vai junto com elas.
Pessoas que não conseguem manter um fogo aceso. É pelo que sentem. Há outros, porém, que se recusam a estar emotivamente, né? Emocionalmente, e andam segundo o padrão da mente. Eles racionalizam tudo. Eles chegam mesmo a criticar os que são emotivos. Nós não podemos espiritualizar tudo e nem materializar tudo, irmão. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a base, a regra da nossa fé. Tenha contato com a palavra de Deus, você tem contato com o próprio Deus. E ninguém te enrola, tá, meu querido? E ninguém te enrola. Crente Bíblia não é enrolado por ninguém, não. Agora tem aquele crente que sobe no Salmo 91, sobe no Salmo 93, a loteria espiritiva, fala Senhor, mas não gasta, não investe tempo com a palavra de Deus. E aí vira esse mundaréu que há aí. Queridos, muita coisa nós temos que falar hoje, mas eu quero parar por aqui, que as orelhas já estão esquentando, daqui a pouco vai sair muita... Então, o crente que anda na emoção do racionalismo, geralmente eles não aceitam o sobrenatural, e querem colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, dentro dos padrões da sua mente. Eu não creio nisso. Eu não aceito isso. E ainda há um terceiro tipo de cristão que vive pelo nível da alma, que são aqueles que andam segundo a empolgação da sua vontade. Crentes que de manhã estão pegando o céu com a mão e de tarde estão com a cabeça enterrada no chão com uma avestruz escutando missa no Japão. Vive de altos e baixos. São crentes, como é que eu quero dizer? Crentes... como é o nome daquela palavra? Bipolar. São crentes bipolar. Querido, se o Espírito Santo de Deus está aí, a tua corrente é contínua. Você pega fogo quando tiver lenha. Amém, amados? Esses crentes, nós podemos chamá-los de crente oba-oba. Sempre estão empolgados, criticam o pastor porque não segue o modismo. Essa igreja não é igreja espiritual porque o pastor é cara dura, porque o pastor não entra na moda. A igreja falando que está crescendo porque lá tem isso, tem aquilo. Mas olha, com a mesma velocidade que vem, vai. Mas esta igreja, ela foi unida em Cristo. Se a igreja se unir em Cristo. Aqui não tem novidade não, meu filho, mas tem palavra, tem unção, tem poder. Aleluia. Cuidado com os crentes oba-oba. Porque na igreja fulano de tal é assim. Deixa cada um siga, mas nós seguimos os padrões da palavra. Nós não somos crentes almáticos. Eles estão sempre empolgados com alguma coisa. Mas logo, quando você procura ele, olha, já voltou para o Brasil. Cala a boca, tu está falando demais. Não possui perseverança alguma. Esses crentes chegam mesmo a argumentar em nome da sua pretensa sinceridade. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar nem ler a Bíblia, pois afinal Deus não quer sacrifício. Ei, nós não precisamos andar pela nossa vontade. Eles parecem muito piedosos, mas acham desculpa para tudo. Ei, escute uma coisa. Se você só é bom em desculpa, você não é mais bom em nada.
Assuma. Não procure desculpa. Eu errei. Estou aqui para consertar. Não transfira responsabilidades que são suas. Se andarmos segundo a alma, cairemos em uma dessas 3 tentações, das quais nós já falamos. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 8, os que andam no Espírito, os que andam na carne, não podem agradar a Deus. E eu dei aí toda a funcionalidade, me perdoe pelo tempo extensivo, foi muito mais do que eu pensei, mas eu tentei situar vocês como você deve interagir com tudo isso. Examinai tudo e retende o bem. Porque Deus, com essa palavra, ele quis sarar a nossa alma. Nós não devemos pensar que a nossa alma é ruim. Isso não é verdade. O erro está em caminharmos confiando na nossa capacidade de pensar e entender e sentir. Então, se os meus olhos tiver luz, logo todo o meu corpo terá luz. A minha esposa diz que eu sou muito besta, que as pessoas me enganam. E ela tem razão. Porque como eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa do bem, eu penso que todo mundo é igual eu. E aí a gente sente esse desprazer com certos crentes, não é? Então, queridos, existe algo, entretanto, que devemos fazer com a alma. Devemos transformá-la. Ou deixar que o Espírito Santo transforme. Porque a obra de Deus no nosso espírito ela é completa. O nosso espírito, como uma lâmpada, ele é como uma lâmpada que se acende dentro de nós. E ela está acesa e nunca mais se apagará. O novo nascimento aconteceu num instante, mas a nossa alma, é aqui que eu quero terminar. Quando a gente vem para Jesus, o nosso espírito é recriado instantaneamente. Mas a nossa alma, ela é um processo, é processual. A pessoa vai perdendo algum tipo de ligação com, por exemplo, como eu quero dizer? A pessoa aceita Jesus, ela não é transformada do dia para a noite. É um processo, é um trabalhar, é um discipulado, é um mentorado. Entendeu? Para isso existe o pastor, para dirigir a ovelha. Então, se a pessoa mentia quando aceitou Jesus, de vez em quando ela vai dar uma mentidinha assim. Aí o pastor vai lá e dá uma cajadada nela, aí ela vai. O processo da transformação da alma é algo que dura a vida inteira. É aquilo que eu falei, a criança nasceu, está com os 2 pés bons, 2 mãos boas, mas ela vai crescer e ela vai amadurecer, ela vai aprendendo a andar no espírito. Então, a nossa alma, ela precisa ser transformada. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pela renovação da mente. A mente é a primeira função da alma. Se mudarmos a mente, estaremos mudando todo o conjunto da obra, tudo da nossa vida, porque a mente é que direciona todo o nosso ser. Se você tem uma mente pura, se você tem uma mente que não tem maldade, por isso o apóstolo Paulo diz, olha, irmão, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é agradável, nisto pensai. E já o livro de Provérbios diz que aquilo que o homem pensa, isso é. Amém, queridos? Pai, eu trouxe a tua palavra, Senhor, algo que o Senhor colocou no meu coração para esta igreja linda que o Senhor tem aí, a Igreja Unidas em Cristo. Eu te peço pela vida do pastor Adilson,
por esse cajado que o Senhor deu para eles, Senhor, por esse rebanho lindo que o Senhor deu para o teu servo. Pela vida do Anderson, pela vida dos outros pastores, Senhor, pela vida do Adriano, pela vida do André, do Ismael, do pastor Cristiano, que é o vice-líder do pastor Adilson. Senhor, enfim, todos os que, de forma liderados e líderes, todos que compõem esse corpo, que é o corpo de Cristo, a tua igreja nesta cidade, possam entender que Deus os fez para eles funcionarem e funcionarem bem. Que o corpo de Cristo não tenha debilidades, que o corpo de Cristo funcione completamente, Pai. E nesta tarde, que esta palavra caia como boa semente em corações bons, Pai, e cresça e floresça e se torne, Pai, uma fonte de vida para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Adilson, pastor Adriano, pastor Anderson, muito obrigado por vocês quererem me ouvir de novo. E esse microfone aqui estará sempre aberto para a gente interagir, tá bom? Não tenham cerimônia, a hora que vocês quiserem, eu estou aqui pronto para cooperar convosco, porque eu sou servo de vocês. Um beijo no coração de todos vocês.